Olá, meu nome é Frederico Meirelles. Hoje eu vou falar de um assunto muito requisitado pelos e-mails que recebo. Vamos falar sobre bico de papagaio, que na verdade o termo científico dele é osteófito. Então, vou contar aquela história clássica, né, do paciente que tem uma dor na coluna, vai no médico para ser avaliado, e chega no médico, o médico avalia, e aí solicita um exame por imagem, normalmente um raio-x, e posteriormente uma ressonância magnética ou tomografia. E aí o paciente pega o laudo, o resultado, e lê o laudo e vê lá osteófitos presentes na coluna lombar, presentes na margem das vértebras, algumas termos como osteofitose incipiente, né? E o paciente fica na dúvida, fica com medo, não sabe o que é aquilo, entra na internet, no Dr. Google, certo? E encontra lá que esses osteófitos são os antigos bicos de papagaio, que nossos avós falavam que isso causava muita dor na coluna deles e tudo mais. Primeira coisa, o osteófito, na verdade, ele indica que é uma região que está desgastada, né? Um processo de osteoartrose, né? De um desgaste daquela região em que a vértebra, no caso, fica irregular, né? A margem da vértebra fica irregular, né? Daqui a pouco a gente vai ver que não é só na vértebra, mas é um exemplo que a gente está falando. Tá? Eu vou mostrar alguns slides aqui para que a gente consiga entender um pouco melhor e fique um pouco mais ilustrativo a informação. Então, eu coloquei aqui essa imagem para que a gente consiga entender aqui um esqueminha aqui mostrando a vértebra com essas pontas aqui. Isso aqui não é normal. Então, você perceba que o espaço daqui da vértebra está diminuído e, ao mesmo tempo, nós temos essa formação, essas espículas ósseas, né? Que são os famosos bicos de papagaio. Então, isso é uma coisa. Então, a gente está vendo uma vértebra desgastada, uma coluna, uma região da coluna desgastada. Ótimo. Mas isso não quer dizer que vai gerar sintoma, que vai gerar dor, que vai gerar lesão, que vai gerar alguma compressão de alguma estrutura. Esse é o ponto importante. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, associar esse desgaste ou essas formações osteofitárias aqui, né, esses bicos de papagaio, à dor. Tá? Existem situações em que isso pode gerar dor? Existem, mas na grande maioria não, tá? São os famosos achados radiológicos, ou seja, coisas que aparecem na imagem, mas que não interessam para a gente. Eu vou dar um exemplo. Solicitar um raio-x de uma pessoa de 80, 90 anos de idade, você vai ver um monte disso daqui, porque a coluna é desgastada. É normal isso acontecer. Tá? Se tirar um raio-x de uma pessoa de 90 anos que não tenha desgaste, ele vai ser anormal, né? Concorda comigo? Então todo mundo tem desgaste, né? Principalmente quando a idade avança. Então uma pessoa com 90 anos ou com 80 anos com desgaste é normal. E muitas das vezes essa pessoa não tem dor nenhuma naquela região que está o desgaste, né? Às vezes ele faz um exame para verificar alguma coisa no pulmão e aparece lá um monte de desgaste na coluna e a pessoa não tem dor na coluna. Às vezes tem dor no joelho, ou às vezes não tem dor. Né? Então a gente não pode fazer uma associação. E todos os estudos que tentam fazer associação entre imagem de lesão ortopédica, né? Imagem de lesão ortopédica, lesão osteoartrose, desgaste e sintomas, a gente não consegue ter associação. Então a primeira coisa é essa. Então o principal é a gente buscar um bom profissional para fazer um diagnóstico correto. Não linkar exatamente o que aparece na imagem com a dor que a pessoa tem ou com a lesão que ele tem. Tá, ok? Então isso é muito importante, tá? Então, primeira coisa, viu lá que tem isso no laudo de ressonância, no laudo de raio-x? Calma. Deixa o seu clínico, o seu médico, o seu fisioterapeuta, quem estiver te acompanhando, fazer o diagnóstico e te orientar. Não se precipite a fazer diagnósticos pela internet. Isso é muito perigoso. Tá, ok? Então aqui mostrando a imagem então do raio-x, que os osteófitos, né? E possivelmente esse exemplo aqui, bem clássico, um osteófito aqui anterior, na região das vértebras aqui, das vértebras, a gente percebe que possivelmente isso daqui não tem dor. Porque essa região anterior das vértebras não tem nada para gerar dor ali. Não tem nada que tenha receptor sensitivo de dor, por exemplo. Tá? Então, usualmente, isso aqui não causa dor, não causa incômodo no paciente. É só um achado radiológico. Talvez aqui atrás, né, nessa região mais posterior, eu possa ter algum comprometimento. Porém,
olhando só na imagem eu não posso afirmar nada, tá? Tenho que fazer uma avaliação correta do meu paciente. Passa na outra imagem aqui, para a gente desvincular também osteófito só de coluna. A gente tem aqui, por exemplo, no joelho. Um joelho com desgaste, com osteoartrose severa, possivelmente um joelho indicativo de prótese, né, de fazer uma protetização. A gente está vendo aqui dois osteófitos gigantes aqui de um lado, né, no côndilo medial e no côndilo lateral. E a gente pode ver que isso daqui é um osteófito também, né, uma formação osteofitária ali, decorrente de um desgaste articular evoluído, né? Então, isso aqui é uma tomografia computadorizada. Aqui a gente está vendo agora um exemplo de um tornozelo, né? Uma imagem do tornozelo, uma imagem do médio pé e retropé, basicamente, né? Mostrando aqui espículas ósseas também de um lado e do outro, né? Gerando... isso aqui é uma síndrome, né? Uma síndrome do impacto anterior aqui no tornozelo, é descrita pela literatura e tudo mais, mas eu estou querendo mostrar só o osteófito. Nesse caso, por exemplo, o osteófito ele gera incômodo, porque durante o movimento do tornozelo, essa espícula bate aqui nessa região desse ossinho que é chamado talos, e isso gera dor, né? Vai gerar um incômodo, vai gerar um impacto ali, na verdade, não é impacto, é um pinçamento, né? Você tem aquele pinçamento, né? E você vai atritando, e isso gera incômodo, sim. Então, mas isso aqui é uma síndrome específica de tornozelo, tá? Nesse caso, nessa imagem aqui, a gente pode aproveitar aqui, já buscar aqui. Percebam isso aqui embaixo? Isso aqui é um esporão. Lembra o famoso esporão do calcânio, que incomoda, e é muito comum, muito frequente? Ó, esse aqui é o esporão. Então, a gente consegue perceber que o esporão aqui, ó, que em geral gera dor, não é a espícula óssea, e sim a inflamação da fáscia plantar que se insere nessa região. Então, usualmente, a pessoa tem fascites de repetição nessa região aqui, e aí você faz um raio-x, né, o médico solicita um raio-x e aparece o esporão. Tá? Então, usualmente, o esporão ele vai ficar ali, ele é um achado radiológico, mas a dor que está nessa região é a fáscia que está inserida ali e está inflamada. Então, usualmente, isso causa dor, tá? E tem uma outra imagem de esporão aqui também. Então, esse tornozelo está recheado aqui de informações visuais, né? Para vocês verem aqui nessa demonstração que eu estou fazendo para vocês. Então, aqui tem uma coluna cervical aqui, né? Mostrando aqui algumas herniações, algumas protusões discais com osteofitose presente na região de desgaste, né? A herniação discal também é um desgaste daqui da coluna, né? Faz parte do processo de desgaste da coluna, e nessa daqui a gente vê osteófitos anteriores, que possivelmente não geram nenhum sintoma. Tá? Então, primeira coisa é não achar que está com uma lesão muito grande porque tem osteófito, porque tem bico de papagaio. Não, relaxem. Isso, sei lá, acima de 30 anos já é muito comum, é muito frequente, tá ok? Agora, ver se isso gera sintoma em você, tem que procurar um bom profissional, uma boa avaliação para que você consiga descartar se existe alguma compressão. Tá ok? Então, seja ativo, procure bons profissionais, bons orientadores para que você consiga ter uma vida normal, tá? Então, cuidado só com as crenças, achar que tem bico de papagaio e que você não pode fazer exercício e tudo mais que a gente tem lá do passado. Isso não é verdade. Os estudos estão mostrando que pouquíssimos casos esses bicos de papagaio, nesses osteófitos, causam sintomas ou causam lesões. Pouquíssimos casos, tá? Então, se tiver um acontecendo, eu tenho um bico de papagaio que causa dor, causa lesão, você é uma exceção, tá ok? Então, a grande maioria das pessoas, isso nada mais é do que um achado radiológico, tá? Então, o principal é ter um acompanhamento de um bom profissional de saúde, tá ok? Que ele vai te orientar, que ele vai te levar as condições plenas de saúde para que você consiga fazer a sua atividade e tudo mais, tá ok? Então, qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês queiram que a gente fale aqui no nosso canal, só mandar via comentário do vídeo para que a gente consiga estar sempre passando informações para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos.